Olá, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil e vou fazer uma apresentação rápida sobre o ILSE antes de nós iniciarmos o webinar. Só um minutinho. Então, o ILSE, International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Estamos presentes em todo o mundo, a sede é em Washington, e é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas por nós devem estar de acordo com um desses objetivos. Para vocês se cadastrarem no nosso site, por favor, peguem o QR Code e vocês podem fazer o cadastro no site para receber todas as informações e ter acesso a todas as atividades que nós desenvolvemos durante todos os anos. Gostaríamos também de lembrar para vocês nos seguirem nas nossas mídias sociais, no LinkedIn e no Facebook, e também o nosso site aqui está presente. Bom, hoje o webinar é o cenário da avaliação do risco dietético no Brasil, tendências e desafios. Ele será coordenado pela doutora Silvia Barros. Nossa força-tarefa é a força-tarefa de agroquímicos, que é coordenada cientificamente pela doutora Elizabeth Nascimento, e teremos as palestras da doutora Adriana e da doutora Heloísa Caldas. Gostaria também de lembrar a vocês que, para fazer as perguntas, vocês podem acessar no lado direito do seu computador, onde está escrito perguntas. E vocês podem fazer as perguntas por lá, que nós responderemos. Então, em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Vou introduzir, então, a doutora Silvia Berlanga, que vai ser a coordenadora do nosso evento. Ela é doutora em toxicologia e atualmente professora sênior da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Ela é diretora da International Union of Toxicology, membro do Joint da FAO-OMS, Expert Committee on Food Additives, secretaria tesoureira da Toxicology Education Foundation. Doutora Silvia, passo então a palavra para você para dar continuidade ao nosso webinar. Muito obrigada a todos por estarem presentes e espero que aproveitem bastante. Obrigada. Muito obrigada, doutora Flávia. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu quero inicialmente agradecer o convite do ILSE para participar como moderadora deste evento e queria particularmente agradecer à professora Elizabeth Nascimento, minha colega da USP, mas também minha grande amiga, que é a coordenadora científica da Força Tarefa de Agroquímicos, como a doutora Flávia já mencionou, e que certamente é uma das responsáveis por esse convite. O tema desse seminário, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema desse seminário, que é a avaliação do risco dietético no Brasil, tendências e desafios. É, sem dúvida, um tema de extrema relevância para o nosso país. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e embora o uso de praguicidas seja elevado, em consequência dessa grande produção, a relação investimento em dólares por tonelada de alimento produzido no Brasil está em 6º lugar no mundo, atrás de países desenvolvidos como o Japão, a França, a Comunidade Europeia como um todo, a Argentina não tão desenvolvida, e os Estados Unidos. Portanto, nós sabemos que o uso de
Praguicidas é indispensável para garantir o suprimento de alimentos em quantidade e qualidade, de maneira a garantir a segurança alimentar das populações. Isso, eu concordo com essa afirmativa. E os praguicidas, para cumprir o seu papel, eles apresentam uma toxicidade, né? Toda vez que eu desenvolvo um praguicida, eu estou pensando em matar preferencialmente uma praga agrícola, uma praga. E eles foram desenvolvidos para combater essas pragas. O que importa é que o seu uso ele deve ser gerido por princípios que garantam que as populações não sofram danos ou que não haja danos aos consumidores. Esse é o princípio básico do desenvolvimento dos agroquímicos, dos praguicidas, levando em consideração que eles têm uma toxicidade intrínseca que lhes é peculiar. Mas para que isso seja possível, nós devemos considerar não apenas a toxicidade do praguicida, mas igualmente a quantidade a que as populações estão expostas, considerando o princípio básico da toxicologia, com o conceito de Paracelsus de que a dose faz o veneno. Isso não é diferente com os praguicidas. Assim, além da toxicidade intrínseca, os níveis de exposição vão condicionar o risco da substância em promover a curto, médio e longo prazo danos à saúde. Este é o princípio que rege a avaliação do risco, que é expresso de uma maneira muito simplificada por uma relação entre toxicidade e exposição. Assim, além de conhecermos a toxicidade da substância, é preciso conhecer os níveis de exposição, de modo que, conhecida esta relação, seja possível estabelecer-se condições de uso seguras. O conceito de avaliação do risco foi recentemente incorporado à legislação brasileira, elevando a nossa legislação aos patamares internacionais de registro de praguicidas. Em julho de 2019, a Anvisa publicou, além da resolução da Diretoria Colegiada 294, que modificou os critérios de avaliação e classificação toxicológica, adequando-os às legislações internacionais, publicou também a RDC 295, que dispõe sobre os critérios para avaliação do risco dietético decorrente da exposição humana a resíduos de agrotóxicos no âmbito da Anvisa e da outras providências. Esse é o caput da resolução. 2 projetos desenvolvidos no Brasil nos últimos anos contribuem para a execução dessa resolução. Claro que há outros, mas eu considero estes 2 que eu vou mencionar, aqueles que eu considerei mais significativos. O primeiro desses projetos decorreu de um trabalho realizado pela Força Tarefa de Agroquímicos do ILSE, que teve por objetivo reunir os dados de consumo alimentar agudo da população brasileira através do banco de dados do Bloco de Consumo Alimentar, da POF7, das POFs 2008-9 do IBGE, visando sua utilização na avaliação da exposição aguda aos resíduos de agrotóxicos por meio da dieta. O segundo é o conhecido Programa PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, criado em 2001 no âmbito da Anvisa, e que tem produzido resultados muito, muito bons, que possibilitam avaliar continuamente, a última edição é de 2017 e 2018, os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal, que chegam à mesa do consumidor, ou seja, a exposição a praguicidas por meio da dieta, a segunda, vamos dizer, o segundo componente da avaliação do risco. Esses 2 projetos, sem dúvida, foram fundamentais, continuam sendo fundamentais para que a avaliação do risco possa ser adequadamente realizada, visando a cumprir a nova legislação. Então, este seminário apresentará como o Brasil vem enfrentando este tema da avaliação do risco dietético e evolução junto à Anvisa e internacionalmente. A escolha dos palestrantes não poderia ter sido melhor. As palestrantes de hoje serão a gerente de monitoramento e avaliação do risco da Anvisa, a doutora Adriana Torres de Souza Potier, e a professora titular de toxicologia da UNB, doutora Elisa Dutra Caldas. Quem são os nossos palestrantes? A doutora Adriana já está na tela. Adriana Torres de Souza Potier, mestre em Química Inorgânica pela Universidade de Brasília, especialista em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina, bacharel e licenciada em Química pela Universidade de Brasília, e desde 2007 tem atuado no campo da regulação de agrotóxicos, como especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa. Em 2016, tornou-se coordenadora de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos da Anvisa, área responsável por realizar o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, o programa PARA,
e avaliar o risco à saúde resultante da presença de resíduos de agrotóxicos nestes produtos. Atualmente, atua como gerente da Gerência de Monitoramento e Avaliação do Risco da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa, que tem como atribuição gerenciar as atividades de avaliação do risco, incluindo o estabelecimento de limites máximos de resíduos de agrotóxicos em alimentos. É também responsável por gerenciar as reavaliações toxicológicas, as atividades do PARA e as petições de pós-registro de produtos agrotóxicos submetidos para avaliação toxicológica. A segunda palestrante de hoje é a doutora Heloísa Dutra Caldas, que é professora titular do curso de Ciências Farmacêuticas da UNB, onde ingressou em 1997. A doutora Heloísa Caldas possui graduação em Química, é mestre em Química Analítica pela UNB, doutorado em Agricultural Chemistry pela Universidade da Califórnia em Davis e pós-doutorado no Institut National de la Recherche Agronomique, em Paris, e na Universidade do Quebec, a Montréal, na UQAM. Ela atua nas áreas de toxicologia de alimentos, ambiental e de medicamentos, na toxicologia experimental com roedores, na avaliação do risco da exposição a resíduos e contaminantes, na epidemiologia das intoxicações, desenvolvimento de métodos para análises de resíduos e contaminantes em alimentos e substâncias psicoativas em matrizes biológicas e plantas, utilizando métodos como cromatografia gasosa e líquida e espectrometria de massa, principalmente. Desde 1997, é membro do grupo de peritos em resíduos de pesticidas da OMS-FAO, o Joint FAO Meeting on Pesticide Residues, o JMPR, e colabora com instituições nacionais e internacionais, incluindo a Universidade do Quebec, a Montréal, e o National Institute for Public Health and Environment, da Holanda. Não há dúvida que são dois palestrantes que estão totalmente envolvidos com os temas e certamente será uma tarde muito interessante, muito agradável e com bastante informação. Apenas para lembrar, nós pedimos aos participantes, conforme já explicitado pela doutora Flávia, que não se esqueçam de colocar suas perguntas no chat e ao final das duas apresentações, nossos palestrantes responderão aos questionamentos dentro do tempo possível. Eu queria agradecer imensamente já a doutora Adriana e a doutora Heloísa pela disponibilidade em participarem dessa palestra, desse seminário, e eu passaria imediatamente a palavra à doutora Adriana para a sua palestra. Muito obrigada. Boa palestra para todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Silvia. Boa tarde, doutora Heloísa. Boa tarde a todos os participantes, aos organizadores. Agradeço imensamente a oportunidade de participar desse webinar. É sempre muito gratificante para nós da Anvisa apresentarmos todo o nosso trabalho e ainda mais com um tema tão relevante para a sociedade, um tema que permeia o dia a dia das pessoas. Nós estamos falando de risco dietético, ou seja, risco da dieta decorrente do consumo de alimentos contendo resíduos de agrotóxicos. Então, é um tema bastante relevante, interessante, e que a Anvisa tem atuado bastante aí já há algum tempo. Só um minuto, deixa eu projetar a minha tela aqui. Podem me informar se está projetado, por gentileza? Sim, a gente vê o seu navegador. É o navegador, né? Eu não estou conseguindo selecionar o... Agora abriu o PowerPoint. Mas quando eu jogo para apresentação, ele projeta no segundo monitor, que não está sendo apresentado aqui. Então, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Se você colocar em modo leitura, acredito que funcione. Isso. Acho que podemos seguir assim. Deixa eu reduzir isso aqui também. Acho que está bom assim.
Doutora Adriana, clica na tela, só clica na tela e aí depois vai passando com a setinha para baixo. Clica só na tela. E aí eu acho que você... Isso, foi. Não, deixa eu conseguir. Alterou o slide? Sim. Sim? Então tá. Bom, gente, então minha apresentação, né? Eu vou falar um pouco sobre a regulação de agrotóxicos, né? E as competências da Anvisa. Depois eu vou passar para a avaliação do risco dietético, passando pelos temas né, abordar um pouco dos conceitos. Até agradeço muito a introdução da doutora Silvia, acho que foi bastante salutar para eu poder adentrar no nosso tema aqui. Vou falar sobre identificação do perigo e avaliação da dose-resposta, estimativa do LMR, também a parte de avaliação da exposição, caracterização do risco, apresentar somente um pouco do marco legal, reavaliação toxicológica e, finalmente, falar um pouco sobre o PARA e desafios e perspectivas que temos em relação a esse assunto. Bom, a regulação de agrotóxicos no Brasil, ela envolve 3 pastas, né, 3 órgãos federais, prioritariamente, que é o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, responsável pela avaliação ecotoxicológica, ou seja, avalia os impactos ambientais dos agrotóxicos, né? O Ministério da Agricultura, que é o órgão que avalia a eficiência agronômica e é o órgão que é responsável pela concessão do registro, e a Anvisa, o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, que é o órgão responsável pela avaliação toxicológica, ou seja, também aí um termo mais amplo é avaliar os riscos à saúde decorrentes do uso de agrotóxicos. Então, o registro de agrotóxicos, ele é concedido pelo Ministério da Agricultura e ele somente pode ser concedido mediante o aval desses 3 órgãos, né, desses 3 grandes eixos aí, o ecotoxicológico, o toxicológico e a questão da eficiência agronômica. Então, o Ministério da Agricultura é o órgão responsável pela concessão do registro. E, detalhando um pouco mais as atribuições da Anvisa, podemos dividir aí em 2 grandes eixos, né, que é a questão do pré-registro e do pós-registro de agrotóxicos. Lembrando que um agrotóxico ele somente pode ser utilizado no campo se previamente registrado pelo Ministério da Agricultura, né? Então, nessas atividades da avaliação para autorizar o uso de um produto no campo, a Anvisa ela é responsável pela avaliação toxicológica e pela classificação desses produtos. A Anvisa também é responsável pelo estabelecimento do limite máximo de resíduo e intervalo de segurança, ou seja, é o tempo entre a aplicação e a colheita, né, desses produtos. A Anvisa também é responsável por avaliar e estabelecer as modalidades de aplicação do produto no campo, elabora as monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos e demais normas e regulamentos técnicos de competência da saúde aí, da nossa área. Nas atividades de pós-registro, né, depois que esse produto vai para o mercado, a Anvisa atua também nas alterações pós-registro, ou seja, um produto que tem interesse em características diferentes ou autorizações diferentes daquelas que foi concedida no momento do primeiro registro, ele deve pleitear essas autorizações e a Anvisa realiza a avaliação dessas novas alterações aí, para poder, né, autorizar ou não. A Anvisa também realiza as reavaliações toxicológicas, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, e é responsável também pelo PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Eu não poderia deixar de trazer, né, de reforçar essa diferença entre perigo e risco, antes de entrar nos conceitos de avaliação do risco, né? Então, o perigo, que muitas pessoas realmente confundem essas duas nomenclaturas, né? E dentro dos conceitos de análise de risco e de avaliação do risco, eles são bastante diferentes, né? Querem dizer coisas diferentes. Então, quando a gente fala em perigo,
o perigo está vinculado ao potencial de causar algum dano à saúde. Ele está vinculado à característica intrínseca de uma determinada substância. E o risco, ele está vinculado à probabilidade de um perigo causar um dano à saúde. Essa figura ela é bem ilustrativa, né? Porque a gente tem na primeira figura a pessoa vendo o tubarão no mar, né? Então, ela, em tese, ela não está exposta, ela está na areia, então não tem a probabilidade ali de acontecer um dano. Então, mas o perigo está ali, né? E na segunda imagem, nós vemos ali a pessoa nadando com já exposta ali ao perigo, né? Então, aqui sim, a gente consegue ver a situação do risco. E aí a gente entra num grande conceito também, que é da análise de risco, que é esse processo, né, de identificar e controlar os riscos de uma população exposta a um dano causado por um organismo, sistema ou substância. No caso aqui, nós estamos falando de agrotóxicos. A análise de risco, é importante esclarecer isso, a análise de risco ela envolve 3 grandes eixos, que é a avaliação do risco, o gerenciamento do risco e a comunicação, né? Quando falamos de avaliação do risco, a avaliação do risco é a análise dos dados e a orientação, é a base científica, né, para se caracterizar esse risco. Depois que se caracteriza esse risco, nós temos que fazer a gestão desse risco, então é a regulação e o controle, e isso é a base política de todo esse processo. E temos a comunicação do risco, que é a troca de informação entre todas as partes envolvidas, né? E que acaba que tem essa interface também com esses outros patamares de avaliação e de gerenciamento. E hoje nós vamos focar aqui, então, na avaliação do risco, que é justamente essa base científica que nos dá todo o subsídio para a nossa tomada de decisão da melhor forma, com vistas à proteção à saúde, no caso dos consumidores. Então, o princípio da avaliação do risco, né, como a gente precisa olhar para essas 2 grandes vertentes, que é o perigo e a exposição, né, e dentro do perigo, nós temos essas etapas de identificar qual é esse perigo, né, e também de fazer a avaliação da dose e resposta, ou seja, o quanto que, né, a magnitude disso, a magnitude das doses, o que ela pode provocar como resposta, como efeito. E a partir desses parâmetros, nós estabelecemos as doses de inferência. No caso, podemos estabelecer a ingestão diária aceitável, a dose de inferência aguda, e o outro parâmetro que é de exposição ocupacional, que é o AOL. Em se tratando de exposição, nós fazemos a avaliação da exposição, ou seja, a exposição é o que se espera na realidade de exposição aí, o quanto a nossa população em avaliação estará sendo exposta, e juntando esses 2 parâmetros, confrontando-se o perigo e a exposição, nós caracterizamos risco e podemos saber, dentro de toda essa avaliação científica, se a exposição é segura ou não. Adentrando um pouco mais nessas etapas de avaliação do risco, que é a primeira, nós temos aí a primeira e a segunda, que é a identificação do perigo e a avaliação da dose e resposta. Então, essas etapas, elas têm por objetivo identificar os efeitos adversos da saúde humana, né? Aqueles potenciais efeitos associados à exposição de uma dada substância química. Então, esses potenciais efeitos, eles estão vinculados às características intrínsecas desse ingrediente ativo ou dos seus produtos de degradação, de metabolização. E esses dados, essas características, elas são principalmente obtidas a partir de estudos conduzidos com animais de laboratório. Então, a Anvisa, ela recebe, durante um processo de um pleito de registro, ela recebe um dossiê onde contém vários estudos de caráter agudo, estudos de caráter crônico, para que se possa conhecer as propriedades dessa substância, né, em cada um desses desfechos toxicológicos ou endpoints.
Também temos testes in vitro, outros estudos como de relação de estrutura molecular e atividade, estudos epidemiológicos também que podem auxiliar na caracterização desse perigo, né? Mas, prioritariamente, né, nós aí temos utilizado os estudos conduzidos aí em animais, de acordo com os guias, os guidelines internacionais, né, para que se possa caracterizar esse perigo da melhor forma possível. E aí, ao identificar esse perigo e fazer a avaliação da dose-resposta, devemos incluir o ponto de partida, ou seja, qual é a dose em que vai ser possível não identificar nenhum efeito adverso à saúde. Além disso, é importante também estabelecer os fatores de incerteza, que são justamente a extrapolação intraespécie ou interespécie, né? Ou seja, do animal para o humano ou entre humanos, né? Essas diferenças elas precisam ser consideradas para que se possa estabelecer com segurança esses parâmetros de referência toxicológica. E quais são os parâmetros, então, que estão voltados para a avaliação do risco dietético? Nós temos a dose de referência aguda, a DRFA, que está vinculada à exposição, geralmente um período até 24 horas, 1 ou 2 refeições, né? Então, o que essa exposição durante esse período é capaz de causar? Ela causa algum dano? Então, a definição de DRFA é a quantidade de resíduos nos alimentos que pode ser ingerida em um período de 24 horas ou menos, sem efeitos adversos à saúde, à luz dos conhecimentos atuais. Já a IDA, a ingestão diária aceitável, ela está relacionada ao aspecto crônico, ou seja, à exposição ao longo de toda a vida, né? E é definida como a quantidade de resíduos que, se ingerida diariamente durante toda a vida, não oferece risco apreciável à saúde à luz dos conhecimentos atuais. Então, só fechando, né, essas duas etapas muito importantes da avaliação do risco, né, a identificação do perigo e a avaliação da dose-resposta, o resultado, né, dessas duas etapas é o estabelecimento desses dois parâmetros para confrontarmos os dados de exposição. Então, antes de falar de exposição propriamente dita, é importante que compreendamos bem o que é o conceito de LMR. O LMR em legislação ele é definido como a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico ou afim oficialmente aceito no alimento, em decorrência da aplicação adequada, numa fase específica, desde sua produção até o consumo. Então, essa definição traz alguns parâmetros importantes, que né, a gente fala de resíduo de agrotóxico. É uma substância remanescente decorrente do uso, né? Então, se aplicou o agrotóxico, espera-se que essa substância deixe um resíduo. E o que é esse resíduo? Muitas vezes não é somente o ingrediente ativo daquele agrotóxico, mas sim também pode envolver metabólitos ou produtos de degradação. E muitas vezes esses metabólitos e produtos de degradação podem ser de relevância toxicológica, então eles também precisam ser estudados aí dentro desse processo, né? Então, nós não estamos falando aqui de contaminantes, nós estamos falando de resíduos de agrotóxicos. Espera-se, né? Uma vez que se aplica o produto, é esperado que haja o resíduo, e esse resíduo precisa ser muito bem estudado para que a população não esteja exposta a risco inaceitável. Outro ponto importante dessa definição é que o LMR ele é a quantidade máxima, né, oficialmente aceita, e essa quantidade máxima ela vem em decorrência da aplicação adequada numa fase específica, né? Então, essa quantidade máxima, essa concentração, ela é baseada numa boa prática agrícola, ou seja, ela tem como base a aplicação do produto no campo, né? São valores obtidos a partir da simulação da aplicação do produto. Então, esse LMR ele não é um parâmetro de saúde, ele se caracteriza como um parâmetro agronômico justamente pela sua origem, né? Ele advém de estudos conduzidos no campo. Ele é expresso em miligramas de resíduo por quilogramas de alimento, né, parte por milhão,
e ele deve ser implementado legalmente, a fim de propiciar aí as ações de monitoramento e de fiscalização, mas ele também deve ser muito bem estabelecido para que não se penalize os produtores que estão utilizando o produto adequadamente, né? Então, aí, quando a gente fala de estimativa desse valor de LMR, né, é importante, então, fazer a identificação da boa prática agrícola, e a identificação dessa boa prática agrícola, ela vem dos pedidos em que são feitos para o registro ou pós-registro de produtos, né? Então, a empresa, ela propõe, a empresa registrante do agrotóxico, ela propõe como que esse produto vai ser utilizado, né? Então, ela propõe e ela realiza os estudos supervisionados de campo. Esses estudos são realizados sob laboratórios aí, com reconhecimento das boas práticas de laboratório, e deve-se verificar, né, quais são as culturas, os locais, o modo de aplicação, o número de aplicações que são feitas, qual é a dose, qual é o intervalo de segurança, ou seja, o período ali entre a aplicação do produto e a colheita, né, do alimento. Também é muito importante se falar sobre definição de resíduo. Definição de resíduo, qual vai ser o meu resíduo? Meu resíduo vai ser apenas o ingrediente ativo? Ele vai ser o metabólito? Ou ele vai ser ambos, né? Então, essa definição de resíduos, ela é obtida a partir de estudos de metabolismo em plantas, né? Então, a partir desses estudos, nós conhecemos como que se comporta, né, esse ingrediente ativo a partir do momento que ele é aplicado. Então, ele pode se transformar em outras substâncias e deve ser verificado se a magnitude e também se esses novos compostos são ou não de relevância toxicológica para a nossa saúde. Então, aí, né, pela definição de resíduos, temos quais são as substâncias que deverão ser pesquisadas, né, para verificar tanto a conformidade com esse limite máximo de resíduos, quanto para a avaliação do risco dietético. Então, nós temos aí duas coisas diferentes. Como a gente está falando que o LMR é um parâmetro agronômico, ele tem ali uma referência se aquele produto foi ou não utilizado de forma adequada. Mas nós também podemos dividir esse tipo de definição de resíduos para fazer justamente a avaliação do risco dietético, em que você vai possivelmente ter outras substâncias ali para caracterizar adequadamente o risco ao consumidor. Daí, a estimativa do limite máximo de resíduo, ela é feita a partir de um cálculo estatístico. Existe uma calculadora da OECD que propicia esse cálculo, né, da melhor forma para se fazer essa estimativa. E o limite máximo de resíduo, ele pode ser atribuído para uma cultura ou também pode ser atribuído para um grupo de culturas. Agora, esses valores, né, é muito importante isso, esses valores de LMR, né, que foram estimados aí a partir desses estudos supervisionados de campo, eles são seguros para o consumidor? Essa é a grande pergunta que, né, se faz, né, em todo esse processo. Então, a gente parte para a avaliação da exposição. Bom, a avaliação da exposição, né, ela vai se dividir em duas grandes avaliações, que é a exposição aguda e a exposição crônica. Em relação à exposição aguda, então, nós temos que levar em consideração o consumo de uma grande porção de um alimento em uma única refeição ou ao longo do dia, né, aquilo que a gente traz a definição também da dose de referência aguda, 24 horas. Né? Então, tem que se verificar a concentração desse resíduo no alimento. Então, considera-se o resíduo detectado no nível mais alto nos estudos de campo, e também se considera que essa distribuição do resíduo, ela não é homogênea, muitas vezes não homogênea dependendo do tipo de alimento, mas ela não é homogênea naquele lote em que o alimento foi coletado. A avaliação da exposição aguda também ela deve considerar aí, dentro dos dados de consumo, o percentil 97,5, que retrata justamente aqueles consumidores extremos, ou seja, os grandes consumidores daquele alimento. Esses dados de consumo, né, como de conhecimento de muitos, né, eles advêm da pesquisa de orçamento familiar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE,
né? É a partir daí que nós extraímos esses dados para trabalhar corretamente o cálculo da exposição. Então, assim, termos bem simplificados aqui, o cálculo dessa exposição, ele parte da concentração do resíduo vezes o consumo desse alimento, dividido pelo peso corpóreo, né, daqueles participantes daquela pesquisa. Então, a partir desse cálculo, nós temos aí o resultado, a exposição aguda expressa em miligramas de resíduo por peso corpóreo. Já a exposição crônica, que é aquela que retrata a exposição ao longo de toda a vida, ela deve ser calculada para todos aqueles alimentos em que se pleiteia o uso do agrotóxico, ou seja, aqueles que a gente considera dentro de um pedido de registro de agrotóxico, ou se a gente vai fazer uma inclusão de uma nova cultura naquele registro, né, ela deve levar em consideração todas aquelas culturas em que o produto foi autorizado, né? É importante a gente frisar aqui que um agrotóxico também ele só pode ser utilizado se autorizado para aquela cultura. Então, se está autorizado para uma cultura A e não está autorizado para uma cultura B, ele não pode ser utilizado para a cultura B. Por isso que é tão importante, então, ter a petição, ter a avaliação e ter essa autorização, porque ela perpassa por todo esse cálculo aqui científico para assegurar aí a segurança de uso desse produto, né? Então, leve-se em consideração todas essas culturas. A concentração de resíduos, nesse caso, é a mediana, né, dos níveis de resíduo dos estudos supervisionados de campo, né, aqueles mesmo que a gente faz a estimativa do valor de LMR, então a gente utiliza ali a mediana desses valores para fazer o cálculo da exposição. E em relação aos dados de consumo, diferente da exposição aguda, que trabalhamos com percentil 97,5, aqui a gente trabalha com os dados de consumo médio da POF, né? Então, fazendo esse cálculo da concentração de resíduos, que é um somatório aí da concentração de resíduo com o consumo, né, do alimento, dessa multiplicação, a gente tem aí o resultado da exposição crônica expressa em miligramas de resíduo por peso corpóreo. E aí, finalmente, nós fazemos a caracterização do risco, ou seja, vamos poder aqui ter a identificação, a caracterização desse risco a partir desse cálculo que está expresso aqui, né, uma multiplicação da exposição aguda ou crônica vezes 100 dividido pela ingestão diária aceitável ou pela dose de referência aguda. Então, em termos de percentuais, nós vamos saber se essa exposição ela representa ou não um risco apreciável à saúde do consumidor. Quando esse valor é menor ou igual a 100%, isso não representa um risco apreciável e o produto ou aquela cultura ou aquele registro ele pode, né, ser considerado seguro. Se essa caracterização ela é superior a 100%, nós temos aí um potencial risco inaceitável aí à saúde do consumidor. Nessas situações, então, é preciso verificar se existe alguma possibilidade de refinamento da exposição, a fim de melhor representar a exposição real. Então, muitas vezes, nós fazemos os estudos de resíduo no produto ali aplicado, como, por exemplo, nós temos o arroz. Então, o estudo de resíduo é conduzido no arroz com casca. Mas, muitas vezes, se a gente identifica uma situação de risco, a gente sabe que a população não consome o arroz com casca. Então, podemos ter dados de resíduo do arroz sem casca? É uma hipótese de refinamento para que se represente ali ainda mais a exposição real, né? No caso de não ser possível o refinamento, essa autorização não pode ser concedida, né? Então, esse LMR ele não pode ser estabelecido. Em relação ao marco legal, então, nós temos a Lei 7802 de 1989, que é a Lei dos Agrotóxicos. Aí eu trago o destaque da necessidade de registro para uso desses produtos, o artigo 3º. Também temos a Lei de Criação da Anvisa, que traz a atribuição à Anvisa de estabelecimento dos limites de resíduos de agrotóxicos, que envolve aí risco à saúde.
O decreto 4074 de 2002, que regulamenta a lei dos agrotóxicos, aí eu trago destaque também que os 3 órgãos eles possuem a atribuição de estabelecer diretrizes e exigências com esse objetivo de minimizar os riscos, não só os consumidores, mas todos ali envolvidos, né, os trabalhadores, os aplicadores, residentes e transeuntes. E cabe ao Ministério da Saúde também, não só a avaliação dos riscos à saúde, mas também o estabelecimento do LMR e estabelecimento do intervalo de segurança, né? Então, essas atribuições estão todas legalmente aí definidas. Em relação às normas infralegais da Anvisa, então, a avaliação e a classificação toxicológica, né? Nós temos a RDC 294, que foi publicada em 2019, que traz a avaliação e a classificação toxicológica, todas as diretrizes para isso. A RDC 296, também publicada na mesma data, que traz as diretrizes sobre as informações toxicológicas que devem constar em rótulo e bula de agrotóxicos. E também temos os critérios para a realização dos estudos de resíduo e avaliação do risco dietético, né? A RDC número 4, de 2012, que traz os critérios para a realização dos estudos de resíduo, ela recentemente também passou por consulta pública. Também temos a Instrução Normativa Conjunta, Anvisa, MAPA e IBAMA, número 1 de 2014, que traz as diretrizes para aquelas culturas com suporte fitossanitário suficiente, que nós chamamos de minor crops, né, que são aquelas culturas né, de menor retorno econômico, de menor interesse econômico, e foi, né, necessário aí, ao longo desses anos de se criar uma política a fim de fomentar o registro também de agrotóxicos para esse tipo de cultura. E temos também, como já foi, né, muito bem colocado pela doutora Silvia, a RDC número 295, que traz aí todos os critérios para avaliação do risco dietético e né, todas essas etapas de avaliação do risco que eu coloquei anteriormente já, né, estão muito bem definidas nessa RDC. A questão das monografias, né? Então, depois que se estabelece o LMR, então a Anvisa ela publica a monografia de agrotóxico, é um documento que reúne as informações daquele ingrediente ativo, então traz as informações como nome químico, número CAS, a fórmula estrutural, qual é a classe agronômica, se é um herbicida, se é um inseticida, e quais são os tipos de aplicação que estão autorizados e quais são as culturas e os respectivos limites máximos de resíduo. Essa normativa de estabelecimento de monografias, ela foi publicada muito recentemente, semana passada, é RDC número 571, de 15 de outubro de 2021, já trouxe aqui, né, essa nova resolução, e é justamente para regulamentar todo esse processo de monografias, né? Então, a partir do momento que se estabelece o LMR, esse estabelecimento ele ocorre por meio da publicação de um ato normativo, e esse ato normativo seja na publicação da monografia que fica disponível no portal da Anvisa. Nós temos o documento da monografia, que é esse arquivo PDF, e nós temos também, recentemente, nós conseguimos criar esse painel de monografias que traz de forma mais facilitada aí o acesso, especialmente aí os valores de LMR. Anteriormente era necessário, por exemplo, se tinha interesse em saber quais são os agrotóxicos autorizados para a soja. Então, eu tinha que abrir, dentre 300, 400 monografias, eu tinha que abrir uma por uma para saber quais eram os agrotóxicos autorizados para a soja. Agora, não. Pelo painel é possível, né, fazer a seleção por tipo de cultura para saber quais são os ingredientes ativos de agrotóxicos que estão autorizados e os respectivos limites máximos de resíduos, né? Eu acho que foi um ganho imenso aí para esse setor, para toda essa área, para todos os pesquisadores, né, que necessitam desses dados. Bom, agora passando um pouco, né, para esse pós-mercado, acho que vale o destaque aqui para algumas ações da Anvisa, uma delas é a reavaliação toxicológica. O registro de agrotóxico, né, uma vez um agrotóxico registrado, esse registro ele não tem prazo de validade.
não existe um processo propriamente dito de renovação de registro, né? Mas a legislação ela traz um instrumento de revisão desse registro, né? E esse instrumento ele vem quando se identifica potenciais riscos à saúde que não foram identificados naquele momento da concessão de registro. Como a gente sabe, a ciência está em constante evolução, né? Então, acontece, né, de se identificar lá na frente riscos em que naquele momento do registro não foi possível de se identificar ou se caracterizar, né? Então, a reavaliação ela vai ocorrer quando ocorrem indícios de alteração do perigo ou do risco desse produto, ou quando também advém alertas internacionais de risco não aceitáveis à nossa população. Ao longo desses últimos anos, eu trago aí desde 2009 até 2021, nós tivemos a reavaliação de 16 ingredientes ativos de agrotóxicos, dentre os quais 9 foram proibidos, né, e os outros foram mantidos. Desses que foram mantidos, vários sofreram aí restrições no registro. É importante a gente colocar aqui, um ingrediente ativo não é um só, né? Um ingrediente ativo ele gera uma série de produtos, no caso, né, produtos formulados que vão para o campo, né? E então tem que se olhar aí também para todos esses produtos, né? Então esse, né, é um pouco do histórico da reavaliação. Nesse momento nós estamos com uma listagem de 7 ingredientes ativos para reavaliação. Isso faz parte de um processo recente, né, novo, desde 2018. Nós alteramos também o marco regulatório da reavaliação toxicológica, trazendo aí critérios mais transparentes, mais claros, tanto de seleção quanto de priorização dos ingredientes ativos para reavaliação, né, e também de todo esse processo mesmo científico de análise das etapas regulatórias que esse processo precisa ter e precisa passar para que se chegue realmente ao resultado final, né? Nós estamos com 7, né, nossa listagem de previsão tem 7 ingredientes ativos. Desses 7, nós estamos com 4 reavaliações em andamento, que é do carbendazim, do tiofanato metílico, do epoxiconazol, e recentemente, bem recentemente mesmo, nesse mês, nós colocamos o ingrediente ativo proximidona também em reavaliação. Então, a seleção desses ingredientes ativos, ela passou por um grande processo de construção mesmo de uma matriz de risco, teve participação de diversos entes aí, tanto dos órgãos mesmo de registro, quanto de órgãos externos, da sociedade civil, do Ministério Público, das empresas registrantes, das vigilâncias sanitárias, enfim, né, foi um processo, né, bastante interessante em que pudemos construir essa matriz de risco e levar em consideração diversos aspectos, né? Não só a questão do perigo desse produto, mas também dos dados de comercialização, como que esse produto está sendo comercializado, quais são as culturas que ele está atualmente autorizado hoje, né? E qual é o cenário internacional desses ingredientes ativos. Então, todos esses dados, em especial também os dados do PARA, também auxiliam, né, nessa priorização, né? Então, a partir de todo esse processo dessa construção dessa matriz, é que se chegou nessa listagem desses 7 ingredientes ativos. Agora, né, toquei no assunto do PARA, falar brevemente sobre o programa de análise de resíduos de agrotóxicos e alimentos. Ele foi iniciado como projeto em 2001, com a participação de 4 estados que realizavam essas coletas, e, né, quando se publicou os primeiros resultados, né, viu-se a importância, a relevância de se ampliar, né, esse tipo de iniciativa. Então, esse projeto passou a ser um programa aí instituído desde 2003 pela RDC 119, aqui da Anvisa.
Então, o PARA, né, ele é um programa coordenado pela Anvisa, em conjunto com as vigilâncias sanitárias aí dos estados e municípios e os laboratórios centrais de saúde pública, que são os LACENS. E o grande objetivo do PARA, além de monitorar, né, os resíduos de agrotóxicos em alimentos, também temos aí como nosso norte, né, realizar ações também visando mitigar os riscos à saúde dos consumidores. A seleção de alimentos... Doutora Adriana, desculpa, mais uns 5 minutos para a senhora encerrar, por favor. Muito obrigada. Obrigada por avisar. Então, os alimentos do PARA, eles são selecionados a partir de um planejamento estatístico, que tem como base os dados de consumo aí da POF. E aí, ao longo desses anos, mais de 30 mil amostras já foram analisadas. Os últimos resultados publicados, eles são do ciclo 2017-2018. Nós estamos trabalhando também nos últimos dados do programa, que foi do ano de 2018 e 2019. Esperamos publicar aí, né, assim que acabar todas as análises. Mas aí eu trago para vocês porque já traz um panorama interessante nessa avaliação que foi feita em relação a esses dados, né? Então, nós tivemos aí no último resultado, foram 14 alimentos monitorados, isso representa cerca de 30% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população brasileira. É importante salientar que esses alimentos, eles fazem parte de um plano maior, um plano plurianual, que contém aí 36 alimentos, os quais representam 80% dos alimentos, aí, do consumo de alimentos de origem vegetal pela população brasileira, né? Então, esse é um ciclo desse plano, né? E nesse ciclo, esses alimentos representaram esse percentual. Então, foram analisados 4.616 amostras, foram pesquisados 270 ingredientes ativos de agrotóxicos diferentes, e as coletas foram realizadas aí em mais de 70 municípios, né? Aqui a gente faz uma divisão também por tipos de alimentos, né? A gente procura né, selecionar aí alimentos de todos esses grupos, cereais, frutas com cascas comestíveis, frutas com cascas não comestíveis, hortaliças, raízes, leguminosas, etc. Né? Então, nós, ao longo desses ciclos, né, desse plano plurianual, nós vamos fazendo essa distribuição dos alimentos. E aí, desse ciclo, né, nós tivemos como resultado, aí um resultado bastante positivo, que nós consideramos é que, dentre esses 270 ingredientes ativos pesquisados, nós verificamos que 49% das amostras não apresentaram resíduos, né, dentro dos parâmetros em que essas amostras foram analisadas. Então, em 2.254 das 4.616 amostras, não foram detectados resíduos de agrotóxico dentre aqueles que foram pesquisados. Do restante, né, das 51%, então 28% apresentaram resíduos dentro do LMR, 23% apresentaram resíduos em desconformidade com o LMR, né? E essas desconformidades, elas podem se dividir em resíduos não permitidos para aquela cultura, não significa que o agrotóxico é proibido, mas sim não permitido para aquela cultura, que é a maior parte dessas não conformidades. Nós temos resíduos acima do limite máximo de resíduos. Também foram identificadas algumas substâncias proibidas no país, né? E aí todo esse conjunto aí, né, nós temos aí 23% das não conformidades. Mas, como eu coloquei, precisamos saber o que representa essas não conformidades em termos de risco ao consumidor, né? Então, a Anvisa passou desde nos estágios de 2013 e 2015, a Anvisa passou a fazer também a avaliação do risco desses resultados, né? Em um primeiro momento, nós trabalhamos com risco agudo. Já nesse segundo relatório aqui, foi possível fazer tanto o risco agudo quanto o risco crônico. E em relação ao risco agudo, nós observamos que 0,89% dessas amostras apresentaram um potencial risco agudo. A maior parte foi resultante de um ingrediente ativo já proibido, que foi o carbofurano. E em relação ao risco crônico, não se identificou
uma situação de potencial risco crônico. Nós trabalhamos com dados aí desde 2013, foram mais de 14 mil amostras consideradas nesse trabalho, né? Foi um trabalho bastante extenso e, de fato, não se encontrou a situação de risco crônico, né, em relação a esses resultados. Né, o que demonstra aí uma segurança, né, alimentar, uma vez que nós estamos tratando aqui de uma grande representatividade de alimentos aí da população, de consumo da população brasileira. Bom, esse é o último slide. Eu trouxe de uma forma bem abrangente os nossos desafios aí voltados para a segurança do consumidor, né? Em relação ao poder público, fica o desafio de sempre, né, intensificar e melhorar essas ações de educação sanitária de todos os entes da cadeia produtiva, e muito importante a questão da assistência técnica, e também a intensificação do monitoramento e da fiscalização, né? É importante frisar que o programa como o PARA, ele é de elevadíssima complexidade de gerenciamento, são coletas realizadas semanalmente em todo o país, então são amostras que semanalmente estão viajando, né, para chegar nos laboratórios, tem um sistema que também congregue, ajude a organizar e coloque esses resultados muitas vezes mais de 5 mil detecções. Então, tudo isso é um grande desafio quando se trata de monitoramento. E a fiscalização também não é diferente, né? Considerando as dimensões aí do nosso país. Quando se identifica também riscos e irregularidades em que diversas medidas foram feitas, muitas vezes é necessário aplicar restrições nos registros. Nós tivemos, né, esses casos, tivemos as proibições da reavaliação, tivemos restrições, exclusões de cultura, restrições de embalagem para coibir a compra por pequenos produtores, de produtos que devem e exigem uma aplicação mais mecanizada, né? Outro ponto bastante importante e desafiador para nós é o fortalecimento contínuo desse suporte técnico-científico na avaliação do risco, né? O que isso significa? Que nós precisamos trabalhar dados, nós precisamos melhorar nossos dados de consumo, no sentido de ampliá-los também para a nossa população infantil, né? Hoje a gente sabe que a pesquisa de orçamento familiar ela é a partir de 10 anos de idade, né? Então há esse gap que precisa, né? A gente precisa trabalhar. Outras questões também da própria avaliação do risco, quando se fala de sinergismo, de risco cumulativo, quais são os efeitos, né, cumulativos dessa substância, uma vez que nós estamos expostos a todas elas. Então, isso é sempre necessário, esse fortalecimento técnico-científico, porque é realmente através da ciência que nós vamos buscar, né, todas essas respostas e assegurar aí o consumo mais seguro, né, dos consumidores. Em relação ao setor regulado, vale destacar aqui esses desafios também de ampliar a qualificação desses fornecedores, aí eu digo mais especificamente na cadeia produtiva. A gente sabe que quando o alimento chega no supermercado, ele já passou por alguns distribuidores, né, dependendo da cadeia, então é importante essa consciência desses setores, né, em qualificar melhor os seus fornecedores. As empresas registrantes de agrotóxicos também, a gente precisa desse empenho no registro para essas culturas de suporte fitossanitário suficiente, ou seja, aquelas que têm pouco retorno econômico, acaba que são culturas que muitas vezes são desassistidas e não tem opção de uso, não tem opção de produto, né, para se utilizar, né, e acaba que se torna uma situação irregular, né, por uma vez que o produto não está autorizado para aquela cultura. Então, a gente necessita fomentar isso, necessita também do empenho dessas empresas nesse sentido, e do empenho, né, de todo o setor no desenvolvimento de programas de educação e manejo de campo, né? A gente sabe que várias indústrias já têm aí muito bem instituído esse programa no campo, e dada também essa capilaridade que essas empresas possuem. Aos consumidores, fica sempre a mensagem de higienização dos alimentos, né, de opção também pelos alimentos de época, que costumam receber uma carga menor de agrotóxicos, e também sempre a opção por alimentos rotulados e com a identificação do produtor, né? A gente está falando de rastreabilidade, que é uma outra vertente
desafiadora aí do nosso trabalho. A gente tem uma norma que já traz a obrigatoriedade de rastreabilidade aos produtos vegetais, mas isso precisa, né, ser melhor disseminado, e o consumidor é um grande aliado para exigir que esses produtos sejam rastreáveis, né? Bom, é isso que eu tenho para colocar e fico à disposição para perguntas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, Adriana, por sua completa apresentação sobre o tema. Acho que foi muito esclarecedora e trouxe todos os detalhes. E eu gostaria de passar imediatamente a palavra à professora Heloísa Caldas, nossa amiga, e que vai falar um pouquinho sobre o que ela pensa do futuro desse tema, tanto no Brasil e com a sua experiência internacional. Obrigada, Heloísa, a palavra é sua. Estão me vendo? Estou vendo o slide do Ilse, você ainda não. Ah, tá. Ok, agora sim, estamos te vendo. Agora eu preciso da autorização para compartilhar. Isso. Laila, socorro, agora é com você. Sim. Foi me dado aqui. Nós vemos o seu navegador, professora. Hã? Nós estamos vendo o seu navegador. Sim. Eu já posso... Já pode. Isso. Consegue ver o que eu estou compartilhando? Sim, a gente vê o PowerPoint. Tá bom. É porque eu não me vejo, né? Bom, então, boa tarde a todos. Obrigada pela Ilse pelo convite, obrigada pela Silvia pela introdução. Depois que a Adriana falou da parte regulatória, né? Do que a Anvisa faz, ela também deu uma excelente introdução nos conceitos de avaliação de risco. Eu vou, na verdade, dizer o que eu tenho feito na academia nesse tema, né? E o que tem de novo nesse tema que a gente acaba aprendendo, né? Quando a gente participa desses eventos internacionais. Esse slide a Adriana já mostrou, e aqui eu vou focar na estimativa da ingestão, né? Então, a dose de referência aguda pode se pegar a partir de bancos de dados dos governos, da JNBR, do EFSA, do EPA. Então, meu foco aqui vai ser na estimativa da ingestão e como é que você pode fazer uma estimativa da ingestão que seja, né, a mais adequada, baseada nos dados que você tem disponível naquele momento. Sempre assim, né? Bom, a gente pode calcular a ingestão, né, que é essa continha básica aí de concentração vezes consumo por peso corpóreo, de duas maneiras básicas, né? Usando o método determinístico, aonde você tem um valor fixo de concentração, um valor fixo de consumo por peso corpóreo, e é onde você vai multiplicando esses valores, um pelo outro, dividido pelo peso corpóreo, você vai sair com um dado de ingestão, né? Essa estimativa é a estimativa que a Anvisa usa até hoje, né, na sua avaliação de risco no processo regulatório e também pós-registro, pré-registro e pós-registro. Tem algumas limitações, esse método determinístico de calcular a ingestão, porque você assume que todo mundo consome a mesma quantidade de alimento, todo mundo tem o mesmo peso corpóreo, e o alimento tem a mesma concentração, né, ao longo, por exemplo, numa exposição crônica, ao longo de toda a vida. E a gente sabe que isso não é real, né? Todos nós mesmos temos uma dieta bem variada ao longo do dia, muitas vezes, ao longo da vida, e mesmo, então, se o indivíduo, e também nós adquirimos alimentos de diferentes fontes, né? Então,
a possibilidade do alimento ter sempre a mesma concentração, isso é totalmente irreal. Por isso que tem o método probabilístico, aonde você trabalha com dados brutos de concentração e dados brutos de consumo de alimentos, e aí você vai gerar não um único dado de ingestão, mas uma distribuição de ingestão. E aí você vai escolher, cabe ao gestor, né, escolher qual é o valor dessa curva de ingestão que ele vai usar para fazer, então, a caracterização do risco, porque a caracterização do risco eu vou comparar a ingestão com o parâmetro toxicologicamente aceitável. Mas quando eu tenho várias opções no método probabilístico, eu tenho que estabelecer um nível de ingestão ou disposição nessa curva de ingestão gerada pelo método probabilístico, que normalmente usa, né, o Monte Carlo, que é a tiragem com reposição. Então, eu pego um valor de concentração aqui, e numa caixinha, e pego um valor de concentração na caixinha de consumo, multiplico um pelo outro e jogo lá na caixinha de ingestão. Existem vários programas que fazem isso, o EFSA tem, o EPA tem, a gente tem trabalhado, já fazem quase 20 anos, brincando, com o programa MCRA, em colaboração com a Agência de Avaliação de Risco da Holanda, né, o IRDM. E eu vou falar sobre alguns desses resultados. Então, eu vou falar aqui especificamente sobre os trabalhos que o Laboratório de Toxicologia tem realizado na área de avaliação de risco, e não só na área de avaliação de risco de pesticida, mas também de micotoxinas, de metais pesados, e a gente pode fazer de qualquer coisa, né? Isso aí são algumas fotos dos meus alunos presentes, e alguns já se foram. O laboratório de toxicologia é um laboratório, essa parte aqui do laboratório é um laboratório de química analítica, porque é a minha formação química analítica, mas eu também faço experimentação animal no andar de baixo, já faz mais de 10 anos. Mas o laboratório de toxicologia aqui em cima é um laboratório quimicamente, basicamente um laboratório de química analítica, um laboratório de cromatografia. Aqui está a nossa mais nova aquisição, né, que é o segundo LC-MS-MS que a gente comprou, aqui é a Beatriz, que defende daqui um mês, e a Nayara, que ainda tem um tempinho aqui com a gente. E o laboratório faz muitas coisas diferentes, né? Aqui a Patrícia, que já defendeu, e aqui o primeiro LC-MS que a gente comprou, Josiane, que já defendeu, Andréia, que fez um trabalho de campo, inclusive o mestrado dela, ela foi lá, aplicou pesticida, trouxe para o laboratório, analisou, então ela fez o estudo supervisionado de campo e o trabalho de laboratório. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouco mais do que o Laboratório de Toxicologia tem feito ao longo dos 20 anos, mais de 20 anos, na área de avaliação de risco. Bom, a gente começou lá em 2000, onde a Anvisa tinha sido praticamente criada, né? E eu, como tinha acabado de entrar para o JMPR, tinha aprendido sobre avaliação de risco no JMPR, adorei, porque, como eu sempre digo, os dados que a gente gera no laboratório como química analítica passaram a fazer algum sentido, né? Porque tem aquela equaçãozinha, você usa o dado de concentração, né? E eu achei que fazia todo sentido essa história. Eu entrei na universidade, entrei no JMPR em 97 e na universidade em 97 também, para ser professor de toxicologia, então pronto, né? Juntou a fome com a vontade de comer, eu me apaixonei pelo tema de avaliação de risco. Já se fazem mais de 20 anos. E na época, a gente não tinha dados de monitoramento nenhum, a única coisa que a gente tinha dado de limite máximo, que eram, hoje, né, a Adriana mostrou, você pode acessar os dados de resíduo de limite máximo por cultura, por pesticida, de uma maneira muito fácil. Há 20 anos atrás, eles eram publicados na legislação, no Diário Oficial. Nossa, mas foi uma trabalheira recuperar essas informações. E a gente foi fazendo, né, atualizamos esse estudo de 2000 após a criação da Anvisa,
Fizemos, então, outros estudos só com ditilcarbamato, e fizemos um estudo, né, de dieta total aqui no RU, e aí só alguns dos estudos que a gente fez na área de pesticida, e o mais recente é esse que está sendo publicado na Food Chemistry, onde o foco é o maracujá. E a gente fez avaliação de risco completo, né? Normalmente os meus trabalhos têm avaliação do método, análise e avaliação de risco. A gente sempre faz o menu completo, né? Especificamente nesse último trabalho de maracujá, a gente também estimou fatores de processamento, inclusive para a farinha de maracujá e da passiflora, né? Que é usado como um medicamento fitoterápico, como uma droga vegetal. Só rapidamente, né, os resultados dos primeiros estudos, que a gente usava limite máximo de resíduo, né? A gente conseguiu avaliar mais de 200 compostos desse primeiro estudo, que tinha limite máximo de resíduo estabelecido, foi publicado na Revista de Saúde Pública, e desses compostos, 18 a gente identificou usando já a POF de 95 e 96, determinístico. A gente identificou 18 pesticidas cuja ingestão ultrapassava o limite, cuja injeção ultrapassava a IDA, usando o limite máximo de resíduo como parâmetro de concentração. Na atualização desse estudo, né, publicado em 2004, já tinha a criação da Anvisa, e alguns desses pesticidas cuja ingestão ultrapassava a IDA já tinha sido retirado da legislação brasileira. A gente, então, fez um refinamento, e antes nós tínhamos 18 compostos cuja ingestão ultrapassava a IDA, e a gente passou a ter 7 compostos somente cuja ingestão ultrapassava a IDA. Mas esse primeiro estudo, bem preliminar, sem ir para o laboratório, ele nos fez identificar quais eram os pesticidas com maior potencial de risco, os organofosforados, os carbamatos e os ditilcarbamatos, e quais os alimentos que mais contribuíram com a ingestão, né? Que são as frutas, principalmente banana e laranja, arroz, batata e tomate. Então, para quem estava começando, né, há quase 20 anos atrás, foi assim um tier 1 no processo, porque no meio daquele tanto de pesticida que era usado no Brasil, a gente conseguiu delimitar, estabelecer algumas prioridades, e foi a partir dessas prioridades que eu comecei a validar os métodos dentro do laboratório. Em 2004, o laboratório de toxicologia como tal, ele já existia, então a gente começou a focar nessas 3 classes de pesticida. É importante ressaltar, a Anvisa ainda usa, né, o limite máximo de resíduo como parâmetro de concentração no processo pré-registro, mas é importante a gente saber o que isso significa, né? O uso de LMR na estimativa da ingestão indica o consumo diário de todos os alimentos para o qual existe limite máximo estabelecido, que 100% da dieta será de alimentos que foram tratados com os pesticidas, que 100% da cultura tratada terá o pesticida no limite máximo de resíduo, que não vai haver nenhuma dissipação ou degradação do pesticida durante estocagem, transporte e preparação do alimento. Então, é uma série de suposições, quando você estima a injeção diária teórica máxima, né, que claramente é uma superestimativa, né? A Anvisa, né, mais recentemente, passou a usar, se o dado está disponível, né, o limite, algum refinamento, né? E também tem usado também a mediana dos resíduos, se esse dado está disponível. Então, aos poucos, a Anvisa, né, vai saindo de uma avaliação puramente baseada no limite máximo de resíduo e indo, né, para uma avaliação mais realista dessa estimativa, né? Isso é tão superestimado, a exposição a partir do uso de limite máximo de resíduo, que em 2004 já tinha alguns dados preliminares do PARA. Então, aonde na nossa planilha de Excel, determinístico, tinha o limite máximo de resíduo, a gente utilizou os dados limitados ainda do PARA. Então, por exemplo, dicofol em laranja
duas amostras, dentre as 242 amostras analisadas, continham dicofol. A gente substituiu o limite máximo de resíduo de 5 por 0,81, que era o valor máximo que tinha sido encontrado entre as 242 amostras que tinham sido analisadas. Então, se antes a gente tinha se a ingestão de dicofol ultrapassava a dose diária aceitável, quando a gente substituiu os dados de limite máximo de resíduo da laranja e da maçã pelos dados, né, de monitoramento, já não existia mais, a ingestão não ultrapassava a ida, muito pelo contrário, né? Aqui tem a ver com todas as regiões do Brasil, chegava a um máximo de 4% da ida. Isso a gente fez para todos os compostos que tinham a ingestão ultrapassando a ida, com exceção para o feritrotium, porque o feritrotium, quem mais contribuía para a ingestão era o consumo de feijão. E o para não tinha ainda dados de resíduo para feijão, então nós não conseguimos refinar esse estudo. Isso é só para dar uma dimensão o quanto, né, que o uso de limite máximo de resíduo na estimativa da ingestão, ele realmente é uma superestimativa dessa exposição e uma superestimativa do risco. Então, para nós, foi muito interessante, o laboratório já, nessa época, já começava a gerar dados de ditilcarbamatos, principalmente, que não precisava de CG, de LC, nem de CGMS, e a gente começou a ter dados de laboratório, né, aos poucos, né? Esse estudo aqui, que a gente fez um estudo de dieta total, que é uma coisa bem interessante, que o Brasil ainda não faz, que poderia fazer, mas ainda não faz, a diferença dos dados de monitoramento e o estudo de dieta total é que o estudo de dieta total, você não analisa o alimento como ele é comercializado, que é o caso dos programas de monitoramento do PARA e do PNCRC, porque o objetivo, né, importante desses dois programas é ver a conformidade desses resíduos com a legislação, isto é, com o limite máximo de resíduo. Então, como os limites máximos de resíduos são estabelecidos no alimento como ele é comercializado, o monitoramento é feito analisando o alimento como ele é comercializado. Então, arroz cru, feijão cru, melancia inteira. E os estudos de dieta total, vários países do mundo fazem esses estudos, né? Nova Zelândia, Austrália, vários países da Europa, Estados Unidos, você analisa o alimento como ele é consumido. E a gente fez esse primeiro e único estudo de dieta total aqui, analisando os alimentos que eram consumidos no restaurante universitário. E a gente encontrou que para a dieta vegetariana, isso foi um estudo cumulativo, de exposição cumulativa, mais determinístico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre exposição cumulativa mais para frente, e a gente viu uma pequena, que a ingestão ultrapassava a dose de referência aguda, porque essa para organofosforados, o nosso foco é exposição aguda, em 16%. Então, no paper foi aplicado no Food Additives, foi publicado no Food Additives in Contaminants, a gente estressou bastante, né, que apesar de ter excedido a ingestão, o risco-benefício ainda era muito favorável para o consumo de vegetais. E a gente vê que quem mais contribuiu para a ingestão para o consumidor do vegetariano lá do RU, era o consumo dos vegetais cozidos, que não era disponibilizado na dieta não vegetariana. Então, só numa dieta, numa injeção total de 58 microgramas por quilo, 45 vinha dos animais, dos vegetais cozidos. Então, o vegetariano, ele, quando ele tem realmente um consumo muito alto de vegetais, como os vegetais são os alimentos que mais contêm, né, principalmente os vegetais que são consumidos crus e com casca, eles são os que mais contêm resíduos de pesticidas, comparado, por exemplo, com cereais que são processados,
Então, definitivamente, quem tem uma dieta vegetariana pode ter uma exposição a pesticida maior, mas não necessariamente significa um risco. A relação risco-benefício ainda de uma dieta vegetariana ainda é baixa, né? Então, o consumo de frutas e vegetais tem que ser incentivado, mesmo que essas frutas e vegetais tenham resíduos de pesticida, isso é bem da agricultura convencional. Então, esse foi um trabalho interessante que a Secretaria de Comunicação da Universidade não quis saber, porque com muito medo dessa informação chegar na imprensa, porque até que explica, né, isso tudo, então é complicado, e a gente vai finalizar esse tema, essa palestra de hoje, falando da questão da comunicação do risco. E aí a gente, a partir de 2004, na verdade, quando eu fui fazer o meu pós-doc em Paris, a gente então começou a fazer avaliação de risco probabilístico, em colaboração com o pessoal da Holanda, que desenvolveu o MCRA, e avaliação cumulativa. Né? Os dois primeiros trabalhos, né? Avaliação cumulativa de organofosforados e carbamatos, probabilística, e ditilcarbamato, no caso, exposição crônica. Mais recentemente, isso com os dados da POF 2003, 2004, 2002, 2003, aquela POF daquela época, e posteriormente, em 2018, a gente publicou uma atualização desse estudo e fomos além, né, com a avaliação de organofosforados, carbamatos e piretroides, e aguda e crônica para triazóis e crônica para ditilcarbamato. Aqui já usando a POF 2008, 2009, e aqui, tanto aqui quanto aqui, dados do PARA, aqui principalmente dados somente do PARA, e aqui dados do PARA e do PNCRC. Então, sou muito grata, né, ao Ministério da Agricultura por me fornecer os dados brutos, que amostra por amostra, eu estou aguardando ansiosamente os últimos dados dele, assim como estou aguardando também ansiosamente os últimos dados do PARA, porque para fazer probabilística eu não preciso da média de nada, eu preciso de cada um de dados de peso corpóreo, idade, peso corpóreo e de consumo de cada alimento de cada indivíduo, né, que vem da POF, e preciso de dados de concentração de cada amostra que foi analisada nos programas. E eu tenho recebido esses dados desde lá de 2004, 2005, desde lá de Paris. Então, eu sou sempre muito grata aos dois ministérios por me fornecer esses dados brutos, porque sem eles eu não tenho condições de fazer avaliação probabilística. E também, com os dados da POF, a gente, né, fez também, anteriormente já tínhamos feito vários estudos, porque a gente trabalha com tudo aqui, de A a Z na toxicologia, no laboratório de toxicologia. A gente já tinha feito vários estudos de avaliação de risco determinística com micotoxinas, e aí, o ano passado, a gente publicou, usando o MCRA também, o dado de avaliação de risco probabilístico com micotoxinas, né? Um artigo publicado no ano passado. E a exposição cumulativa? A Adriana mostrou aí a exposição cumulativa, né? E, então, exatamente para você avaliar quando você tem vários pesticidas diferentes numa mesma amostra, e é onde você aplica o fator de potência tóxica para você normalizar o pesticida para o seu composto de referência, para que você possa somar esses resíduos, né? Porque é o que eu falo com meus alunos, né? Você não pode somar banana, laranja e batata. Mas se você transformar a batata e a laranja em banana, você pode, então, somá-los, né? E depois comparar, somente comparando o toxicológico da banana, que é o que a gente está chamando aí do composto de referência ou da fruta de referência. Então, a exposição cumulativa é basicamente isso. Ao invés de analisar cada composto separado, a gente, então, cumula esses compostos, que a gente pode agrupar, e tem várias maneiras de agrupar, e faz uma avaliação cumulativa. E
Existe dois grandes grupos de Cumulative Assessment Groups, eu deixei em inglês porque eu ainda não arrumei uma tradução razoável para esse nome. Essa lista aí para organofosforados, para carbamatos, para piretróides, triazinas e cloracetamilidas, triazóis e ditilcarbamatos. Essa de ditilcarbamato só eu que faço aqui no laboratório. Então, é o que a gente tem trabalhado ultimamente, né? E são métodos que foram introduzidos pelo EPA e pelo EFSA. Então, os resultados de 2018, a gente usou dados do mapa, da Anvisa, do laboratório, a gente usou as receitas, né? Fizemos as receitas, então, além os alimentos que foram analisados pelos programas e pelo laboratório, eles foram transformados em 184 preparações de alimentos, isso foi uma novidade, né? Que anteriormente a gente não tinha feito. Aplicamos fator de processamento e usamos dados da POF de 2008 e 2009. Esses são os resultados da exposição aguda para organofosforados, carbamatos e piretróides. A gente sempre faz para organofosforados com 2 compostos de referência, CEPAP e metamidofos. E se vocês virem aqui, no percentual maior, 99,9 percentil daquela curva de distribuição, a ingestão máxima, a ingestão naquele percentil de distribuição atingiu 59% da dose de referência aguda, quando a gente usou o acefato como composto de referência. Para carbamatos, atingiu 26% da dose de referência aguda, e para piretróide, atingiu 4%. Então, baseado nisso aí, no consumo de 184 alimentos preparados, fatores de processamento, então, bem refinados, mais de 30 mil amostras analisadas, a nossa conclusão é que não há risco apreciável para a saúde pelo consumo de alimentos que continham esses resíduos. Aqui a gente avalia, né, quais são os alimentos que mais contribuem para essa ingestão. Para organofosforados, a laranja, para carbamatos, o arroz, e para piretróides, né, produtos à base de trigo. Fizemos também a avaliação para triazóis, né, a avaliação aguda é somente para criança em idade gestacional, porque a população de preocupação é o feto, né, tem parâmetros diferentes para variação esquelética e para malformação craniana, mas não atingiu para nenhum dos dois nem 1% da dose de referência aguda. Para triazóis também a gente faz a exposição crônica, cujo efeito é uma toxicidade, uma hepatotoxicidade, e no máximo aqui 9% da ingestão diária aceitável, principalmente pelo consumo aqui 1,5% da dose diária aceitável para triazóis, pelo consumo de feijão. E para ditilcarbamato crônico, o consumo de maçã contribuiu com praticamente a metade da ingestão, mas essa ingestão não chegou a 10% da ingestão diária aceitável. Então, a nossa conclusão final é que não há risco apreciável à saúde também pela exposição pelo consumo de alimentos que continham resíduos desses pesticidas. Então, avaliação probabilística cumulativa. Mais recentemente, basicamente em 2020, o EFSA, né, ele lançou o que eles chamam de CAGs, Cumulative Assessment Groups, baseado no efeito comum. Então, eles consideraram 2 grandes efeitos comuns, né, o efeito final, toxicidade na tireoide, que causa hipotireoidismo, também hipertrofia, 2 subgrupos, hipotireoidismo, hipertrofia, hiperplasia e neoplasia, e diferentes efeitos agudos no sistema nervoso. Então, você tem todos os inibidores da acetilcolinesterase, todos os compostos que alteram a função motora, compostos que alteram a função sensorial. E aqui, interessante que a gente sai antes, que o foco era o mesmo mecanismo de ação, principalmente, para um efeito final comum. Então, aqui, você tem, se antes lá você tinha compostos de uma mesma classe química,
toxicológica, aqui você tem compostos de classes químicas e classes toxicológicas diversas. Esses dois CAGs foram publicados no ano passado pela EFSA. E também eu fiz parte desse projeto Euromix, aonde o foco também era esse, né? No âmbito desse projeto Euromix, foi estabelecido vários compostos que podiam se enquadrar nesse CAG para esteatose. Aqui está meio para esteatose hepática, né? Liver esteatose, está cobrindo aqui, mas é esteatose. E eles, então, publicaram esse artigo, onde disseram quais os compostos que poderiam ser encaixados nesse grupo. Em 2019, eu fiz parte de uma reunião do Euromix e eu fui, né, colocada essa função de fazer essa avaliação para a esteatose hepática com os pesticidas para os quais eu tinha dados de resíduo e para os alimentos para os quais eu tinha dados de consumo. Então, aqui era usando o MCRA, né? Eles estavam trabalhando nessa ferramenta na época para fazer esse tipo de ensaio, e aqui eu consegui identificar triazóis, piratroides e organofosforados, está aqui coloridinho, os compostos que eu consegui inserir dos mais de quase 200 compostos que foram inseridos nesse CAG, eu pude fazer essa avaliação da exposição, cumular 52 compostos, que foram esses aqui. Aqui são os resultados, rapidamente, né? A exposição média foi de 0,09 microgramas por quilogramas peso corpóreo por dia, que representou 0,02% do point of departure, né? Que seria o parâmetro toxicológico seguro. Então, a média, né? E mesmo no percentil mais alto, 99,99%, a gente nunca trabalha nesse percentil, né? A margem, aí foi calculada a margem de exposição, foi de 490,3, aonde o valor de corte para significar um risco seria 100. Então, aqui significou nenhum risco à saúde. Aqui é a margem de exposição, né? Que é, na verdade, o parâmetro toxicológico dividido pela ingestão, e para não haver nenhum risco apreciável, essa margem de exposição tem que ser acima de 100. E aqui, nesse caso, mesmo no percentil 99,99, lá no final da curva de distribuição, essa margem de exposição foi de 271. Desculpa, eu não ter introduzido o conceito da margem de exposição antes. E a conclusão foi que não havia, mesmo acumulando 52 compostos diferentes de todas as classes possíveis e imagináveis, mesmo acumulando todo mundo, não indicou um risco apreciável à saúde. E aqui são os gráficos, né, que saem do MCRA, né, dos alimentos que mais contribuíram para a ingestão, né, e também quais foram os alimentos anexados ao pesticida. Então, você vê ditilcarbamatos, onde? Na maçã, ditilcarbamato que contribuiu com 26,8%. E é interessante que, quando você pensa no ditilcarbamato, o único composto que está nesse grupo é o ziran, é o ditilcarbamato, o único composto que está nesse grupo é o ziran. Porém, eu comentei, né, que no Brasil, o ziran, eu considerei nesse caso para fazer que todo o CS2 estava como ziran, mas o ziran no Brasil é usado como aplicação no solo e aplicação na semente, quer dizer, que não tem relevância, na verdade, né? Tanto é que quando a gente faz avaliação de risco a ditilcarbamato, eu considero, né, que 70% está como mancozeb e 30% está como propineb. Ziran e metansódio a gente nem considera, porque é solo aplicação da semente que não deixa resíduo, né? Por causa da questão de como... Luísa, mais 5 minutinhos para a senhora, estou adorando, mas... Não, acabou, o último. Os desafios futuros seria dados de consumo de crianças menor do que 10 anos, que nós não temos na POF, mas o INAM está liberando, já liberou os dados de consumo de alimentos de crianças até 5 anos, 5 ou 6, não sei, mas ainda a gente vai ter um intervalo entre 5 e 10 anos, onde nós não temos esses dados.
Eu acho que o Brasil precisa começar a pensar em exposição agregada, o EPA faz muito isso, né, principalmente para criança, onde se expõe a pesticidas, principalmente organofosforados, através do consumo de alimento, de água, né, o contato com pesticida na grama, alguns inseticidas são usados nos pets, né, e melhorar a comunicação de risco. A gente não pode correr o risco, né, de alguém achar que não deve comer frutas e vegetais, porque as frutas e vegetais contêm pesticidas. Então, se desviar das frutas e vegetais, que é uma dieta saudável, para ir para o consumo de junk food, né? O desafio para o laboratório é realmente, a gente já tem os dados da POF 2018, 2019 trabalhado, estamos aguardando os dados do PARA recente, mais recente, esses que a Adriana já mostrou, mas a gente precisa amostra por amostra, né, Adriana? E do PNCRC também, que o mapa deve nos enviar os dados de 2019, 2020, logo, logo. E com esses dados, a gente vai fazer exposição cumulativa de efeito, utilizando os novos approaches, né, e utilizando o MCRA versão 9. Então, esse é o desafio do Laboratório de Toxicologia. Esse aqui é o desafio para todo mundo, e esse é um desafio que a gente se coloca para o Laboratório de Toxicologia a nível de pesquisa nessa área. Então, é isso aí, muito grata. Desculpe se eu passei algum minutinho do tempo. Muito grata. Qualquer pergunta, estou à disposição. Doutora Heloísa, muitíssimo obrigada, sua apresentação foi excelente. Eu pediria, já temos a Adriana aqui conosco na tela, nós temos várias perguntas, e eu vou, como moderadora, me dar um pouco o direito de fazer algumas seleções, porque nós temos em torno de 20 minutos para encerrar o nosso seminário, mas nós temos algumas perguntas interessantes. Eu vou começar, então, perguntando uma pergunta que foi encaminhada para a Adriana, que fala do decreto 10.833, uma coisa bastante nova, né, dentro da legislação, e a pergunta como ficam as questões relativas ao estabelecimento dos limites máximos de resíduos e das IS, uma vez que o novo decreto, no artigo 3º, inclui o mapa no estabelecimento desses dois parâmetros? Ótima pergunta. Obrigada pela pergunta. Acho que é uma oportunidade da gente também esclarecer, porque às vezes até a leitura do decreto é um pouco complexa, porque ele altera, estávamos até conversando isso hoje aqui, ele altera o decreto anterior, que é o 4074, mas ele não revoga, né? Então, é preciso ter atenção para que se leia corretamente o que está alterando né, do decreto anterior. Então, em relação ao estabelecimento do RMR, eu já trouxe até aqui na minha apresentação a atribuição correta, porque foi feito um ajuste, porque antes essa atribuição estava para os 3 órgãos, e na verdade é só a Anvisa que estabelece RMR. Então, essa atribuição, ela saiu, se não me engano, acho que do artigo 2º ou 3º, que fala das atribuições para os 3 órgãos, e ela foi incorporada nas atribuições do órgão da saúde. Né? Então, isso foi realmente um ajuste, né, frente ao que é feito atualmente. Eu acho que tem alguma outra pergunta, né? Foi sobre o LME, foi sobre o limite. Isso. E sobre IS? Sobre IS, não, então, são as duas coisas. Né? Então, o texto, ele fala do estabelecimento do LMR e do IS, do intervalo de segurança. Então, isso passou a ser atribuição somente do órgão da saúde, no caso, a Anvisa, que é responsável por isso. Ótimo, muito bom. Doutora Heloísa, uma pergunta aqui fala sobre os dados comparativos entre dietas vegetarianas e convencionais. Leva em consideração, é uma pergunta, os resíduos de alimentos de origem animal, e porque está se considerando que você tem uma exposição maior de alimentos vegetais na dieta vegetariana, de um volume alimentício por produtos animais. Você tem essa substituição. Acho que se isso é levado em consideração na dieta vegetariana. Na verdade, a gente analisou todos os alimentos consumidos
no restaurante universitário, que incluía, inclusive, carne de soja, se a gente pode falar assim, né? A carne, o feijão, tudo que era consumido lá. A gente foi lá e buscou na cozinha. Então, a gente considerou todos os alimentos. O que fez diferença é a grande porção de vegetais que a dieta vegetariana aportava. E isso realmente aportava a maior quantidade de resíduos. Ok. Obrigada. Mais uma pergunta para a Adriana. Perdão. Só para ressaltar, okay. Inclusive a sobremesa, o suco, a sopa, na parte da tarde, tudo que era consumido num restaurante universitário. Eu acho bem interessante essa colocação, né? Nós temos alguns estudos lá na faculdade, por exemplo, com relação a conteúdos de minerais e outros, e você usar o alimento processado e aquele que realmente é consumido, você tem um valor mais real como são os estudos que você apresentou, que eu realmente achei são bastante interessantes. Uma pergunta para a Adriana: qual a perspectiva para a nova RDC de resíduos? Existe algum estudo? Como é que está a RDC de resíduos? Bom, só para contextualizar, né, a RDC de resíduos, ela é a RDC número 4 de 2012, ela passou por consulta pública, essa consulta pública foi finalizada nesse ano, no primeiro semestre, e nós, nesse momento, nós estamos avaliando as contribuições, né, nós recebemos diversas contribuições, né, de toda a sociedade. Ela é uma resolução bastante extensa, complexa, né, ela traz muito detalhamento técnico, então tudo isso precisa ser olhado com bastante cuidado, né? Então nós vamos avaliar essas contribuições e após essa avaliação nós pretendemos ainda fazer algumas discussões, né, com os principais aí stakeholders, né, em especial aí a professora Heloísa, já perturbei ela que nós vamos precisar conversar também a respeito, né, dessa resolução, desses parâmetros, dada toda a vasta experiência que ela tem aí no âmbito do GMPR, né? E aí, após toda essa consolidação, ocorre a deliberação final. Então, a gente espera que essa concretização dessa versão final ocorra no ano que vem mesmo, em 2022. Perfeito. Doutora Heloísa, qual a referência utilizada para a obtenção dos fatores de processamento? Tem alguns bancos de dados, a gente usou para esses 2 últimos trabalhos, né? O banco do BFA, que é a Agência de Avaliação de Risco da Alemanha, mas as monografias do JMPR é um grande banco de dados, né? E a gente também determina fator de processamento aqui no laboratório, tanto para micotoxina quanto para pesticidas. Mas para um estudo como esse, que tem vários pesticidas e vários tipos de processamento, a gente usou dados que estão disponíveis, principalmente os dados da Agência de Avaliação de Risco da Alemanha, que está disponível na internet. Ok. Ou, eventualmente, com a doutora Heloísa, se alguém tiver dúvida, pergunta para ela que ela sabe. Obrigada, Heloísa. Adriana, tem me parece que isso foi bem falado na sua exposição, mas entende-se que a necessidade de reavaliação se dá pela condução inadequada no passado dos estudos toxicológicos, pela carência de investigação do perigo ou pela falta de aperfeiçoamento das ferramentas avaliativas. Me parece que está se falando de reavaliação não exatamente. Mas são os critérios antigos e atuais que estão sendo levados em consideração, me parece que esse é. Não, na verdade, conforme eu coloquei, a gente sabe que a ciência está em constante evolução, né? Esses produtos eles são colocados no mercado e dado, né, a partir de um determinado momento, pode ser que se observem efeitos deletérios à saúde, né? Então, aí são desenvolvidos estudos epidemiológicos que evidenciam uma questão de um risco inaceitável para uma determinada população, ou novos estudos toxicológicos foram desenvolvidos, mas não necessariamente foi uma condução, como foi mencionado, uma condução equivocada naquele momento, né? Então, nós temos aí os indícios internacionais que muitas vezes demonstram, né, essas situações, essas novas vertentes
novas características de perigo e de risco, né, de um determinado ingrediente ativo. Nós temos os alertas mundiais, que colocam essas substâncias muitas vezes nas convenções também, e isso acaba indicando, né, o ingrediente ativo para reavaliação. Esse processo, então, ele se dá início a partir de uma indicação, né? Então, é necessário que haja a indicação Anvisa de uma substância para reavaliação. Essa indicação, ela pode ser de qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, desde que se apresente os dados fundamentados do porquê essa substância tem que entrar em reavaliação, né? E aí, a partir dessa indicação, nós fazemos a avaliação, né, frente aos nossos parâmetros, tanto de aceitabilidade dessa substância para reavaliação, quanto de priorização também, né? Priorização tanto em função de todas aquelas características que eu mencionei de comercialização, de dados internacionais, de uso no país, quanto também, né, claro que deve levar em consideração também a capacidade de avaliação da própria Anvisa. Então, tudo isso é levado em consideração, mas não se trata aí de uma questão de má avaliação naquele momento, não, pelo contrário, é evolução de fato do conhecimento científico. Muito obrigada. Heloísa, eu gostei bastante da sua apresentação com relação à avaliação cumulativa. Esse é um conceito que vem do FQPA, do EPA antigo, eu acho que baseado no mecanismo, mais no modo de ação, mecanismo de ação. Hoje em dia, com essas novas metodologias de mode of action, cada vez mais, como é que você entende isso? Como é que isso pode ser colocado dentro de uma legislação? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser colocado dentro de uma legislação, na verdade. O EPA faz isso de uma maneira rotineira para organofosforados, carbamatos, para todos os grupos que eles trabalham de avaliação cumulativa. Essa história da cumulativa vem lá das dioxinas, não sei se você alimenta, né, lá das dioxinas, dos compostos dioxinas-like, é o mesmo conceito, na verdade. E o EPA já incluiu essa avaliação na sua legislação. O EPA faz de uma maneira rotineira a avaliação cumulativa, não só cumulativa, mas agregada também. Faz cumulativa, agregada e probabilística, né? Então, é uma questão eu acho que, se a gente for pensar na Anvisa, é uma questão de ter o know-how para fazer, né? Primeiramente, você tem que desenvolver esse know-how, que eu